Olha, você precisa se valorizar. Você precisa entender que você tem valor. Mesmo que o mundo diga que você não tem valor nenhum. Mesmo que pessoas ao teu redor diga que ninguém te ama, existe alguém que te ama. E saiba que o Espírito de Deus, ele se move dentro de você. Cante assim comigo, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Quer que valorize? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha só, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha, daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Deus te ama. Vamos declarar que o Senhor é o nosso escudo, Ele é nosso esconderijo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Quem é Ele? Tu és o Deus da minha salvação.
minha canção e o meu louvor. Vamos declarar agora essas palavras que têm um significado muito grande. Quando nós cantamos aleluia, nós estamos declarando que Deus seja louvado acima de qualquer coisa. Cante comigo. Faz andar aonde, meu querido? Sobre as águas. Vamos declarar que Ele é o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare, aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre e sempre. Que possamos fazer desta canção a nossa oração nesta noite, pedindo para que o Senhor Ele use as nossas vidas para levar a salvação, para levar a paz para este mundo, para levarmos o nome do Senhor e propagarmos a vida eterna através dele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Peça para Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Peça para Ele. Usa-me, Senhor. Peça para Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça para Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Meu querido, que nós possamos deixar o Senhor usar as nossas vidas cada dia mais. Que essa seja verdadeiramente a nossa oração e o desejo do nosso coração. Glória a Deus, queridos, que bênção depois desse período de louvor e adoração. Eu quero convidar você a meditarmos juntos na palavra de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a separar esse tempo para nós orarmos a Deus, a colocarmos esse período que teremos sobre a Tua palavra e também lembrarmos das nossas crianças e também dos nossos dizimistas e ofertantes que voluntariamente contribuem com a obra do Senhor. Estenda suas mãos e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e glorifico pela vida do Teu Filho que agora se dedica, Pai, a ouvir a voz do Teu Espírito mediante a Tua palavra. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, esse período, para que o Teu Espírito fale ao coração de cada um de nós. Que a Tua palavra, Pai, cumpra-se em nós, nos dando conhecimento, sabedoria, revelação, e que possamos colocá-la em prática sobre o nosso caminhar em Cristo Jesus. Eu oro também, Pai, pela vida das nossas crianças, a elas que estão retomando, Pai, esse período escolar, a elas, ó Pai, que permanecem, Senhor, com toda a necessidade de cuidados da parte dos pais, nesse período de formação de caráter, nesse período, Pai, de amadurecimento. Livra-as, ó Pai, de qualquer situação que traga risco físico ou emocional a cada uma delas. Protege-as de todo mal e ajuda a cada pai, a cada mãe, a cada responsável, Pai, a cumprir com o seu propósito, ensinando a verdade, a palavra de Deus. Também oro, Pai, pela vida de cada dizimista e ofertante da obra do Senhor, que permanecem, Pai, fielmente cumprindo os seus propósitos, ó Pai, na casa do Senhor. Eu declaro a bênção, a provisão, a dispensa próspera e abençoada, Pai, com toda sorte de bênçãos, alimento, a saúde, a proteção. Tudo isso eu declaro em favor a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus! Que bênção, queridos! A palavra nos diz que Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E os seus planos
são exclusivos e perfeitos para aqueles que nele confiam. E diz que ele vai fazer se cumprir os seus propósitos. Se você crer nisso, diga amém. Mas a verdade, queridos, é que sabemos que há muitos que por alguma razão, por algum momento difícil na vida, esteja pensando, na minha vida não tem sido bem assim. Os propósitos de Deus parecem não estar se cumprindo na minha vida. Para alguns, parece que nada vem acontecendo. E parece que tudo que acontece no sentido contrário aos planos de Deus. Mas o próprio Deus, através do profeta Isaías, nos orienta a entender que os seus planos, os planos do Senhor, os seus pensamentos, os seus caminhos, não seguem a lógica humana. E o profeta Isaías nos diz lá no capítulo 55, no versículo 8 e 9, uma passagem que você deve conhecer até mesmo de cor, aonde o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A mensagem que o Senhor tem para mim, para a sua vida hoje, e para todos aqueles que possuem promessas de Deus, mas que por vezes não estão compreendendo nada do que está acontecendo. As razões de tantas situações contrárias às promessas que Deus tem para a sua vida. A mensagem de hoje é para todos aqueles que estão passando por tempestades, lutas, tribulações, problemas na família e situações que parecem, por alguma razão, não ter solução. A mensagem de hoje, ela vem da parte de Deus para a sua vida. Uma resposta às suas orações, um ânimo e uma direção da parte do Senhor para que você não desista, para que você permaneça escrevendo a sua história em Cristo Jesus e assim consiga alcançar a vitória a qual você tanto deseja. No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Sabemos que esperar não é tão simples quanto parece. Esperar significa aguardar o tempo. Esperar significa contar com algo ou com alguém no devido tempo. Mas hoje eu gostaria de tratar com você das características daquele que verdadeiramente espera no Senhor. As atitudes necessárias, fundamentais, daqueles que verdadeiramente esperam no Senhor. Eu gostaria de falar com você sobre algumas atitudes que eu entendo serem importantes para que eu e você possamos esperar no Senhor e com isso alcançarmos a resposta, a direção e o socorro que tanto almejamos. Quantos creem que Deus tem a melhor resposta para as suas vidas, para a situação a qual você se encontra? Diga amém. Eu digo amém, porque eu creio que só no Senhor encontraremos as respostas, as quais parecem não fazer nenhum sentido nesse momento, situações que parecem estar completamente contrárias aos propósitos de Deus. A primeira atitude, queridos, daqueles que esperam verdadeiramente em Deus,
ela certamente deve acompanhar todos aqueles que confiam no Senhor. Todos aqueles que esperam no Senhor devem ter paciência e confiar plenamente no Senhor. Paciência, queridos, é saber esperar a direção do Espírito Santo. É saber esperar o tempo do Senhor. Paciência é crer, mesmo sem enxergar a solução. É crer que ela virá. É esperar pela providência de Deus e entregar nas mãos do Senhor, através das nossas orações, aquilo que desejamos e almejamos. Quem espera em Deus tem paciência, queridos. Tenha paciência. Tenha paciência. Os seus planos, se estiverem alinhados com os planos de Deus, eles hão de se cumprir. E se os planos de Deus já foram confiados a você em promessa, tenha paciência. O Senhor vai cumprir. Por isso, queridos, tenha paciência nesse momento de dificuldade, de luta. Cuidado com as palavras que têm saído da sua boca. Não deixe que nada confunda os seus pensamentos, nem a fé e a confiança que você tem no Senhor. Tenha paciência. A segunda atitude, queridos, que deve acompanhar aqueles que esperam no Senhor é a paz. Quem espera em Deus, esse tem paz naquilo que se espera. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em situações difíceis, a paz, ela pode ser fundamental para que não se tome decisões precipitadas, não se tome decisões que possam afetar os planos de Deus e os propósitos de Deus na sua vida. A paz, ela não te deixa tomar decisões em momento de ira. A paz, ela não toma decisões baseadas em emoções, em sentimentos. A paz, ela não toma decisões baseadas no nosso querer. Pois quem verdadeiramente espera em Deus tem paz, e essa paz nos faz estarmos tranquilos, avaliarmos tudo como verdadeiramente precisa ser feito, sem precipitação, sem ira, sem sentimentos que possam confundir aquilo que é certo daquilo que é errado. A paz, ela pode ser fundamental para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: e a paz de Deus, essa, domine o vosso coração, pois se não houver paz, há um grande risco. A paz de Deus domine o vosso coração. Se não houver paz, isso pode trazer riscos. Esperar no Senhor, queridos, é ter paz no coração, é não agir de maneira precipitada, nem por decisões precipitadas. Eu não sei o que tem passado na sua mente nesses últimos dias. Talvez você esteja com seus pensamentos contrários aos planos e propósitos do Senhor, entendendo que esse talvez seja o único caminho. A palavra te diz: tende paz.
Não se precipite. Não tire conclusões precipitadas, nem avalie nada na ira, na emoção latente. Cuidado, pois decisões precipitadas podem trazer confusão, discórdia, separação, entre muitas outras situações que, ao invés de cooperarem para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, podem trazer ainda mais problemas. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, a palavra diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Veja, queridos, se sua decisão vai gerar algum tipo de confusão, cuidado. A confusão não pertence a Deus. Se ela for gerar algum tipo de separação, se for gerar algum tipo de sentimento ruim no outro, ou mesmo dentro de você, espera no Senhor. Espera no Senhor. Tende paciência, tende paz e creia que o Senhor te dará a resposta que você busca. A outra atitude, queridos, a qual eu creio que deve acompanhar todos aqueles que verdadeiramente esperam no Senhor, e essa talvez seja uma das mais difíceis, é não murmurar. Quem espera em Deus não murmura. Não deixa que da sua boca saiam palavras malditas, que possam profetizar o mal, que possam declarar uma incredulidade nas promessas e no poder do Senhor. Quem espera em Deus, queridos, não murmura. Quando estamos passando por momentos de luta e tribulação, certamente que somos tentados a murmurar contra Deus. Palavras vêm à ponta da língua, questionando, ou mesmo murmurando diretamente contra Deus. Quem nunca, não é, queridos? Talvez não tenha nas suas orações ao menos pensado: Deus, você não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que está nesse exato momento acontecendo? Por que não faz nada? Cadê a justiça, Senhor? Palavras semelhantes a essas podem nos levar a uma murmuração com palavras ainda mais duras e diretas, que podem ter consequências no nosso relacionamento com Deus. A murmuração é um sinal que muitos não conseguem esperar em Deus. Eu me lembro de uma passagem, queridos, que quando Deus havia tirado o seu povo, o povo da escravidão do Egito, das mãos do Egito, e os levava à terra prometida, a palavra de Deus diz que muitos murmuravam e reclamavam, questionando a Deus. Por que, Deus? Por que isso? Por que aquilo? E esse período de murmuração fez com que aquele tempo que eles deveriam passar no caminho até a terra prometida se tornasse ainda mais longo do que verdadeiramente deveria ser. Levaram mais tempo do que gostariam para alcançar a terra. E diz a palavra que muitos sequer viveram para ver a promessa de Deus. Hoje eu quero chamar a atenção, queridos, de você que tem uma promessa de Deus, de você que confia, crê que esse momento é um momento passageiro,
A você que tem buscado lutar com todas as suas forças para se manter em fé, paciente, esperançoso por dias melhores. A todos vocês que de algum modo estão passando por lutas, e todos nós passamos igualmente por lutas, a todos nós, sem excluir nenhum sequer. Cuidado para que não deixemos que a nossa boca, dela saiam palavras de murmuração contra Deus. Jamais declare nada do tipo como Deus não pode, Deus não é capaz de resolver essa situação. Deus pode e Ele vai resolver essa situação se assim você permanecer confiando nele. Tenha paciência. Não desista, queridos. Encontre a paz para suportar esses momentos difíceis. E principalmente, não deixe que da sua boca saiam palavras de murmuração. Quem espera em Deus não murmura. Assim como quem espera em Deus não deixa a ansiedade tomar conta do seu coração. A ansiedade bem controlada, ela é boa, ela é positiva, porque nos faz nos mexer, nos faz tomarmos passos de fé em sentido ao propósito de Deus. Mas não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração ao ponto de te paralisar, de te fazer pensar em alternativas contrárias à direção de Deus, de fazer você agir no sentido contrário à vontade de Deus. Uma ansiedade exagerada, excessiva, ela certamente que é um sintoma de medo que paralisa e que tenta impedir muitos de prosseguir. Deixe seu coração em paz. Livre-se da ansiedade, da agitação e encontre no Senhor equilíbrio entre buscar aquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida, sem deixar que isso consuma a sua fé, a sua paz, e nem, sobretudo, faça com que você murmure. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, a palavra diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você esteja dizendo, mas como então eu faço isso? Como lanço a minha ansiedade sobre o Senhor? A resposta está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, onde a palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Se você, queridos, tem tido preocupações excessivas, encontre um tempo e faça uma oração entregando ao Senhor, entregando diante dele tudo aquilo que tem trazido aflição à sua vida. Abra sua boca, fale com Deus, descreva a Ele o que você está sentindo. Não há vergonha, queridos, em falarmos a Deus aquilo que estamos sentindo. Afinal de contas, Ele já te conhece, Ele já nos conhece. Fale com Ele aquilo que tem trazido aflição, angústia, ansiedade, tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem te entristecido. Diga a Ele: Pai, eu não estou entendendo nada. Me sinto fraco,
me sinto perdido, mas eu te suplico, ajuda-me e entra com tua providência. Use esse modelo, queridos, de oração para com o Senhor. É algo simples. Abra sua boca, fale com Deus, fale com Ele. Quem espera em Deus, queridos, Ele não deixa o seu coração ser tomado pela ansiedade. Quem espera em Deus, toma sobre si a verdadeira fé. Pois quando nós oramos a Deus, a nossa fé, ela é ativada. A nossa fé é vivificada, ela vai crescendo pouco a pouco, à medida com que nós vamos orando, à medida com que o Espírito de Deus vai nos orientando, vai trazendo a nós a paciência, a paz, o controle sobre as nossas palavras. À medida como vamos vencendo a ansiedade, vamos tendo fé. Creia no Deus do impossível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. Se você crer, verás o sobrenatural na sua vida. Eu quero concluir com você, queridos. Quem espera em Deus tem paciência. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo do Senhor. Saber esperar é a direção de Deus para aqueles que nele confiam. Paciência. Tenha paz. Encontre paz. Para que você não se precipite, para que nas suas decisões elas não gerem confusão, mas pelo contrário, sejam decisões baseadas na direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Não murmure. Por mais que você seja tentado, reconheça diante do Senhor que a sua fé precisa crescer um pouco mais. Vá profetizando, abra sua boca e profetize já aquilo que você tanto anseia e busca, como se já existisse, já dando graças a Ele. Controle sua ansiedade e lança sobre o Senhor toda a ansiedade. No texto que lemos, no Salmo 27, versículo 14, ela também nos dá uma última atitude que é precisa, que precisamos acompanhar tudo aquilo que fazemos. Uma atitude que é preciso acompanhar aqueles que esperam no Senhor. Salmo 27, 14 diz: espera no Senhor e anima-te. Anima-te. Você está vivo. O Senhor é contigo. Você ainda tem Deus para que os propósitos se cumpram na sua vida. É questão de tempo. É questão de paciência, de paz, de não se precipitar, de não deixar a ansiedade tomar conta do seu coração. Anima-te. Animar-se é acreditar na vitória, queridos, é ter força e coragem para lutar. Tem gente que está passando por tantas lutas, que talvez nas suas orações venha algo do tipo: Senhor, volta logo. Senhor, volta logo. Mas a verdade, queridos, é que quando a pessoa diz: Senhor, volta logo, ela não quer que Jesus volte. Ela quer sair dessa situação que tem a aprisionado, esse medo que tem tomado conta do seu coração, pois dentro dela se esvaiu toda a força, toda a vontade de viver. Mas o Senhor
quer te dar ânimo para vencer essa situação. Sabe qual foi a receita que José usou na sua vida, o José do Egito? Nunca pare de sonhar. Apesar das circunstâncias contrárias, o que manteve José vivo era o seu sonho. Era saber que um dia ele viveria o sonho que Deus confiou a ele. José tinha razões para murmurar, mas não fez, pois o seu sonho era maior. José teve a oportunidade para se vingar dos seus irmãos, mas ele não fez, pois o seu sonho era muito mais precioso do que uma vingança. Davi também nos dá exemplos de como nós podemos encontrar aquilo que precisamos para vencer as lutas. Quando todo o exército do rei estava buscando Davi, ele deixou tudo o que estava acontecendo para falar com Deus, para abrir a sua boca e falar com Deus. Davi, ele profetizou, ele abriu a sua boca e falou aquilo que ele esperava que viesse a acontecer. Na passagem de Golias, quantos se lembram? Davi estava diante de um gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo, e Davi, com suas palavras, ele diz: quem é esse gigante que não tem pacto com o nosso Deus? Quem ele pensa que é? Eu tenho uma aliança com Deus. Davi tinha confiança da sua aliança com Deus, de que ele era um separado do Senhor. Queridos, você é um separado do Senhor. Você tem uma aliança com Deus. Creia nisso. O Senhor te chama, anima-te. Maior é o que está em você do que está no mundo. Não desista. Sonhe como José. Creia no Senhor e Ele te dará discernimento, assim como Ele fez com Davi. Eu gostaria de orar com você e por você nesse momento, pedindo ao Senhor que te ajude a esperar nele, somente nele. Porque apesar de tanta luta, de tanta tribulação, de tantas dificuldades, o Senhor te chama, espera em mim. Espera em mim. Mateus capítulo 7, versículo 11 diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus. O Senhor está te dizendo: espera em mim, confia em mim, eu te amo. Por que você deve esperar em Deus? Não se esqueça disso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem olhos se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Creia nisso, queridos, a resposta virá na hora certa, e a porta vai se abrir e a vitória vai chegar. Isaías capítulo 43, versículo 13, a palavra ainda diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Saiba disso, queridos. Nada pode impedir Deus de manifestar o seu poder, se Ele encontrar graça na sua vida. Sabe, queridos, por que você deve esperar em Deus? Porque Ele é fiel. Ele é fiel.
Jeremias capítulo 1, no versículo 12 diz: porque eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Espera em Deus, espera no Senhor. Não sabes? A palavra diz: não ouvistes o que Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? O Senhor dá força ao cansado e multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Aos jovens, esses se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, assim como eu e você, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Estenda suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. A esses, Pai, que esperam no Senhor, e a esses que cansados, ó Pai, já estavam por desistir, mas que mediante a tua palavra renovam, Pai, a sua esperança no Senhor. Eu declaro ao Senhor que tudo que o Senhor prometeu a cada um deles, promessas, ó Pai, em seu casamento, em seu lar, em sua família, promessas de prosperidade, de paz, de harmonia, que cada uma dessas promessas, entre outras tantas, elas hão de se cumprir sobre a vida dos teus filhos, porque eles não cessarão em esperar no Senhor. Te buscarão e confiarão em Ti de todo o seu coração. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Espera no Senhor e Ele cumprirá os seus propósitos na sua vida. Eu declaro e profetizo isso sobre a vida de cada um que me ouve e faço isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebe, queridos, esta palavra no seu coração. Creia e confie. Que você tenha uma semana abençoada, de paz, bênçãos e vitórias. E que estejamos juntos novamente em breve. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Semana abençoada. Em nome de Jesus.